Uma batalha energética explodiu sobre você, e o eco dessa guerra secreta revela a verdade sobre a sua identidade. Enquanto você caminhava em sua dignidade e paz, o palco da manipulação por trás das cortinas desmoronou em um caos absoluto. O mestre das estratégias, aquele que se achava capaz de mapear o seu fracasso, acaba de ser totalmente desmascarado. A força da sua luz foi tão intensa que a trama cuidadosamente montada para te derrubar implodiu, transformando o conspirador em vítima da própria farsa. Você, o escolhido, precisa entender que a sua simples clareza, a recusa em aceitar conexões falsas ou oportunidades que diminuiriam seu espírito, foi o alarme que acordou todos ao seu redor. Sua intuição não apenas te protegeu de um desastre total, mas também forçou a revelação de quem estava usando sua vida como um experimento social. Hoje você vai ver o cenário completo. Quem eles tentaram colocar no seu caminho, qual era o plano diabólico para neutralizar seu poder e, principalmente, como essa exposição garantiu a sua elevação e o fim definitivo dessa temporada de jogos e fofocas. Este é o momento de ancorar esta nova frequência de poder e proteção. Para selar esta verdade no seu campo vibracional e declarar ao universo que você aceita a vitória e o desmascaramento dos inimigos ocultos, eu te peço, curta este vídeo agora mesmo, ative o sininho para continuar no fluxo da sabedoria e comente o número 77. Digite 77 para garantir que esta ativação energética se materialize em todas as áreas da sua vida. O código 77 é a sua confirmação. Você percebeu que o segredo explosivo não estava escondido debaixo de uma pedra, mas sim dentro do seu próprio peito, a sua verdade irrefutável. Essa clareza que você cultivou não é um superpoder que se liga e desliga, é quem você é. Sua recusa em diminuir o seu brilho para caber nos planos pequenos dos outros gerou uma reação em cadeia que eles jamais puderam prever. Quando a sua alma falou não à manipulação, o barulho foi tão alto que quebrou todas as mentiras construídas à sua volta, revelando quem você realmente é para todos. O que eles chamaram de armadilha perfeita, você viu como um truque barato. Sua intuição, aquela que você vem polindo através do seu trabalho interior, funcionou como um alarme de incêndio espiritual. Não foi sorte, foi preparação. Você não precisou de provas externas para rejeitar o que não ressoava com a sua essência. Você se moveu com a autoridade de quem sabe que é o arquiteto da própria vida, não um mero personagem na peça de alguém, e essa soberania desmontou o jogo deles. A verdade que explodiu sobre a sua identidade provou que você opera em uma frequência que anula o controle de mentes pequenas. A cortina caiu sobre o teatro da manipulação, mas isso levanta uma questão mais profunda e urgente que precisa ser respondida pelo seu próximo movimento. Se o seu simples alinhamento com a verdade tem o poder de derrubar estruturas inteiras de falsidade, imagine o que acontece quando você decide, de forma ativa e intencional, manifestar o propósito total pelo qual você veio. O que a sua soberania constrói, agora que você parou de se defender do que era falso, por trás de portas fechadas, alguém realmente gastou tempo desenhando a sua queda. Esse arquiteto se sentou em reuniões secretas, analisando cada passo seu, convencido de que você era um quebra-cabeça fácil de resolver. Mas você precisa entender, você não é um objeto de estudo. Sua essência e sua dignidade fizeram com que todos os planos deles fossem inúteis. Você não precisou lutar. Apenas honrar a sua verdade foi suficiente para desarmar a armadilha que eles montaram com tanta arrogância. Eles miraram na versão de você que dependia de validação externa usando um mapa antigo da sua vida. O que eles não calcularam foi a sua transformação interna. Quando a oportunidade falsa surgiu, seu alarme espiritual não apitou, ele detonou.
Você olhou para o brilho falso, percebeu a intenção por baixo e agiu com clareza total. Sua resposta foi um ato de soberania imediata, mostrando que você opera em um nível de consciência que a manipulação não consegue alcançar. A queda desse arquiteto não é o fim da história, é apenas o ruído de fundo. O mais importante é o efeito dominó que a sua integridade gerou. Ao recusar o que era falso, você não apenas se protegeu, mas também sinalizou ao universo que está pronto para o que realmente corresponde à sua frequência. Se sua simples presença em alinhamento consegue desmantelar um plano tão sofisticado, o que se manifestará no espaço que essa manipulação tentou contaminar? Você olhou para trás e viu o tempo em que esteve sozinho. Muitos pensaram que você estava isolado ou se escondendo, mas a verdade é que você estava em treinamento intensivo. Sua solidão não foi um castigo, foi uma câmara de preparação. Foi ali, no silêncio, que você afiou sua bússola interna, aquela que vibra quando a falsidade se aproxima. Enquanto arquitetavam planos e fofocas sobre a sua queda, você estava construindo uma fundação inabalável. É por isso que quando a armadilha deles chegou, embrulhada em oportunidades falsas, você nem precisou pensar duas vezes. O seu instinto, fortalecido pelo silêncio, gritou a verdade. Você percebeu que não aceitar o que era oferecido não era arrogância, era soberania pura. Eles estudaram o você antigo, o que se preocupava com a aprovação externa, mas não contaram com a sua evolução. Você trocou a necessidade de ser aceito pela clareza de quem você realmente é. Sua recusa em diminuir o seu brilho para caber no roteiro deles fez com que todo o esquema desmoronasse. Você é um disruptor de sistemas. Sua presença autêntica desmantela a manipulação ao redor, provando que a verdade que você carrega é a única arma de que você precisa. Agora que o ruído cessou, você não apenas sobreviveu ao ataque, você emergiu como a prova viva de que quem anda na verdade é intocável. O universo viu a sua dignidade em ação. Essa integridade não é apenas uma qualidade, é uma frequência magnética que atrai bênçãos que você nem sonhou impedir. Mas existe uma consequência inevitável ao se tornar visivelmente inatingível. O que acontece quando o seu poder se manifesta de uma forma tão clara que você começa a atrair forças que não querem te destruir, mas sim te usar? Agora, pare tudo. Você acabou de testemunhar a prova de que a sua intuição é mais poderosa do que qualquer esquema ou manipulação. Sua vitória não veio por lutar, mas por tomar uma decisão clara e instantânea. A questão é: você está apenas assistindo a essa mensagem como um filme, ou você realmente internalizou a verdade de que o seu comprometimento com a sua essência é a sua maior blindagem? Se você está aqui de verdade, se você realmente escolheu operar nesse nível de clareza que destrói as armadilhas dos outros, você precisa provar seu alinhamento. O número 77 na numerologia é o símbolo da conexão divina e da maestria espiritual. É a sua intuição falando em voz alta. Para provar que você está operando com essa clareza inegociável e que você se comprometeu a não ser mais manipulado, eu preciso que você comente o número 77 agora mesmo. Seja um agente, não apenas um espectador. Este é um portal de energia e você não pode entrar hesitante. Se este conteúdo está te transformando, não se esqueça de fortalecer este canal para que mais escolhidos possam despertar. Curta o vídeo e se inscreva se ainda não fez isso. Seu comprometimento em agir, e não apenas em ouvir, é o que define o seu destino. Haja agora. Você precisa entender de uma vez por todas. Seus padrões não são obstáculos para a sua felicidade. São a prova de que você sabe quem é. Aquilo que o mundo chamava de rigidez ou exigência demais
era, na verdade, o seu sistema de alerta espiritual em modo máximo. Os manipuladores estudaram seus hábitos e seus valores, pensando que encontrariam brechas, mas falharam. Eles viram seus padrões como fraquezas a serem exploradas, sem perceber que cada não que você deu foi um filtro poderoso que impediu a contaminação da sua energia. Você não perdeu oportunidades, você filtrou o lixo para liberar espaço para o ouro. O grande erro de quem tentou te armar foi medir você com réguas comuns. Eles mapearam seu comportamento passado, mas não previram a expansão da sua consciência. Eles esperavam a pessoa previsível que se curva por validação. Mas quando a armadilha deles chegou, embrulhada em brilho e falsidade, sua intuição agiu como um alarme de incêndio espiritual. Você não precisou de longas análises. Você sentiu a vibração errada, viu a transação por baixo da conexão e rejeitou o pacote inteiro. Essa clareza instantânea é a sua verdadeira riqueza e o motivo pelo qual o plano deles implodiu. Sua recusa em diminuir sua luz expôs a escuridão deles, e o choque disso gerou o caos que você já ouviu. Mas a parte mais importante dessa história não é o colapso do manipulador. É o que o universo fez imediatamente após essa limpeza energética. Você precisa entender que quando a verdade explode em um ambiente de mentiras, ela não só destrói o antigo, mas também cria um novo mapa de realidade. Agora que você evitou o desvio, o caminho que se abre à sua frente não é apenas reto, ele é magnético. A questão é, se sua ausência de luta garantiu essa vitória, qual é o preço exato que o cosmos está exigindo agora em troca de tamanho alinhamento? Você sentiu o cheiro da armadilha de longe, não foi? Enquanto tentavam roubar a conexão que o universo estava colocando na sua frente, eles subestimaram totalmente o seu poder de discernimento. Alguém agiu nos bastidores, tentando te empurrar para algo falso, algo que diminuiria sua luz, apenas para manter você preso no jogo deles. Eles acharam que você aceitaria qualquer coisa para ter um parceiro, mas você mostrou que a sua intuição é a sua maior segurança. Você olhou para o brilho falso e viu o vazio por trás. E essa clareza foi o que quebrou o esquema. Sua recusa em se contentar com o que era inadequado não foi apenas uma escolha, foi um ato de soberania que implodiu todo o plano deles. A pessoa que tentou te manipular se viu isolada, engolida pelo caos que ela mesma criou. Isso prova que quando você decide honrar a sua verdade e manter seus padrões elevados, você não apenas se protege, mas também expõe aqueles que operam nas sombras. Você não precisa brigar. Sua própria presença autêntica desmantela a mentira. Este episódio não foi apenas uma batalha vencida. Foi a revelação de que você está operando com um nível de consciência que eles jamais poderiam mapear. Sua força não está no que você adquire, mas no que você se recusa a perder. O universo já sabe a verdade sobre a sua identidade, e essa verdade é o motivo do pânico deles. Agora que você evitou o roubo, o que acontece quando o destino, sem interferências, entrega o presente que havia sido guardado para você? O que é o verdadeiro destino que te esperava e por que a sua chegada era tão aterrorizante para eles? Eles criaram uma oportunidade que parecia perfeita, um presente embrulhado em papel de ouro, mas era apenas um brilho falso, feito para cegar você. Sua intuição, que você vem polindo com tanto trabalho interior, apitou como um alarme de incêndio espiritual, avisando que aquilo não era conexão genuína, mas sim uma transação fria. Sua força está em rejeitar o que parece bom superficialmente, mas que vibraria na frequência baixa da mentira. Você viu através da máscara, e isso é o verdadeiro poder. Quando você disse não a essa armadilha reluzente, você não estava sendo exigente, estava sendo soberano. Você demonstrou que não é um personagem previsível no jogo de xadrez de ninguém.
Enquanto eles calculavam o seu fracasso, você estava reescrevendo as regras. Sua decisão de honrar a verdade interior não apenas protegeu o seu coração da decepção, mas blindou sua vida inteira contra a contaminação. Essa atitude implacável provou que você opera num nível de consciência que eles jamais conseguiriam mapear. O caos que explodiu ao seu redor não foi sobre a sua derrota, mas sobre a destruição da ilusão que eles tentaram impor. Você descobriu que a sua simples existência, alinhada com a verdade, tem o poder de desmantelar sistemas inteiros de manipulação. Essa integridade não é apenas uma qualidade moral, é uma força de criação que atrai realidades dignas da sua magnitude. Mas se o seu não tem esse poder de moldar o mundo, o que acontecerá quando você finalmente disser um sim, retumbante e absoluto, à versão mais grandiosa de si mesmo? Eles planejaram a emboscada perfeita, mas esqueceram de um detalhe: o seu poder interno. Naquele momento crucial, quando a armadilha brilhante se apresentou como uma oportunidade, você não precisou de provas externas para saber a verdade. Você sentiu o alarme tocar. Foi um calafrio, uma certeza na alma que gritou: "Isso não é para mim." Você evitou o desastre não por sorte, mas porque honrou aquela voz. Você provou que a sua soberania não é negociável e que a sua intuição, lapidada por meses de trabalho interior, vale mais do que qualquer promessa falsa embrulhada em papel bonito. Essa resposta rápida e decidida foi o terremoto que eles não previram. Enquanto esperavam que você hesitaria e cairia no jogo deles, sua clareza fez o plano inteiro explodir. Sua recusa em se contaminar gerou um caos que se espalhou por todo o círculo de manipulação. O argumento explosivo que surgiu não foi sobre o seu erro, foi sobre a falha total deles em entender quem você realmente se tornou. Você não precisou lutar na guerra deles, mas sua simples presença alinhada desmoronou o castelo de cartas que eles construíram nas sombras. O que você acaba de vivenciar prova que o seu sistema intuitivo não é um palpite casual. É um sistema de navegação de alta precisão ligado diretamente à fonte. Mas há um nível de poder ainda mais profundo que este evento revelou. Se o seu espírito é tão eficaz em repelir o que não serve, imagine a força com que ele está atraindo tudo o que é seu por direito divino neste exato momento. Agora que a cortina caiu e a farsa foi exposta, precisamos entender a lei que governa esse magnetismo invisível. Qual é, de fato, a frequência exata da sua nova realidade? A sua resposta decisiva não foi só um não educado. Foi o raio que partiu o palco inteiro deles. Você mal precisou pensar. Enquanto eles planejavam cada passo da sua queda, estudando seus hábitos e tentando adivinhar seus pontos fracos, você simplesmente ouviu a voz lá de dentro. Foi a rapidez e a certeza do seu discernimento que causaram o choque, porque provaram que você não joga mais o jogo deles. Todo aquele esforço, toda aquela fofoca sofisticada, desmoronou com a força pura da sua verdade. Você percebeu que eles estavam tentando manipular uma versão sua que já não existe. A pessoa que eles estudaram era previsível, mas você evoluiu para um nível onde a autenticidade é o seu escudo. Seu sistema interno de alerta, ativado pelo trabalho que você fez sozinho, tocou o alarme como um incêndio espiritual. Rejeitar o que diminuía a sua luz foi um ato de soberania. Você olhou para a armadilha brilhante que eles prepararam e viu o vazio por trás dela, porque sua alma simplesmente gritou: "Saia!" O que poucos entendem é que o caos que eles criaram, com toda aquela gritaria e revelações, não foi um fim, foi uma limpeza. Toda aquela explosão de energia serviu para desalojar e expor raízes de toxicidade que estavam escondidas em outros lugares da sua vida. Sua vitória já está garantida, mas a verdadeira questão não é o que eles perderam, e sim o que essa batalha cósmica
liberou para você. Prepare-se, porque o preço da sua integridade está sendo pago em ouro, e o universo está prestes a mostrar o tamanho da recompensa que honra a sua soberania. Você não precisou lutar ou fazer alarde. Sua maior vitória foi a sua clareza. Você apenas observou o plano complexo que fizeram para te derrubar, e sua única reação foi honrar a sua verdade. Onde eles esperavam ver desespero, encontraram uma soberania silenciosa e inabalável. Foi essa dignidade que fez o laço deles chicotear para trás, prendendo exatamente quem o construiu. Você assistiu à justiça se desenrolar sem ter que sujar as mãos, provando que sua força está na sua permanência. O que acontece agora é uma limpeza profunda. A poeira da confusão está assentando, revelando que sua intuição estava correta o tempo todo. Aqueles que tentaram diminuir sua luz estão agora completamente expostos. Você não precisou mover um dedo para que isso acontecesse. Sua única responsabilidade era manter sua frequência elevada, e essa vibração fez o chão tremer debaixo dos pés deles. Você simplesmente viu a armadilha, virou as costas e observou a cortina cair no teatro da manipulação. Com o palco limpo, a pergunta real não é sobre o que eles perderam, mas sobre o que você ganhou. Você não evitou apenas um desastre. Você ativou um novo nível de poder pessoal e discernimento. Sua força não reside em saber o que evitar, mas sim no entendimento do que o universo está desesperado para te entregar agora que o obstáculo sumiu. Se o seu não desencadeou tal terremoto, qual será a força magnética do seu próximo e autêntico sim, aquele com a energia que finalmente corresponde à sua verdade? Eles achavam que tinham você completamente mapeado. Esse júri de fofoqueiros passava horas analisando seus movimentos, tentando prever seu colapso como se você fosse um problema de matemática. Mas a verdade é que sua dignidade e seu silêncio foram a arma explosiva que eles nunca viram chegar. Quando você simplesmente honrou sua intuição e recusou a armadilha cuidadosamente montada, todo o sistema deles entrou em pane. Sua clareza foi um raio que atingiu o centro da fofoca, mostrando que não há estratégia que resista à força da sua verdade. Você não precisou de um discurso de defesa, nem de revidar as acusações. Sua vitória veio porque você evoluiu para um nível que a mente pequena deles não consegue decifrar. Onde eles enxergaram uma oportunidade de te manipular, você viu a energia falsa, a transação disfarçada de conexão. O desmoronamento deles não foi sorte. Foi o resultado direto do seu trabalho interno, que transformou sua bússola intuitiva em um alarme espiritual infalível. Você provou que a única validação necessária vem de dentro, e isso fez o palco de manipulação deles virar pó. O caos que se seguiu à sua recusa expôs cada pessoa que estava na sala, forçando-as a encarar a toxicidade que elas alimentavam. Sua escolha de caminhar em paz criou uma avalanche de consequências para quem tentou controlar seu destino. Mas se a sua soberania pôde desmantelar uma rede de influência tão elaborada, apenas por você dizer um não resoluto, pense bem. Quais outras estruturas de controle, aquelas que nem mesmo suspeitamos, estão esperando que a sua luz se intensifique para quebrar o silêncio? O que aconteceu não foi sorte, foi soberania. Você não tropeçou para fora de uma armadilha. Você a viu perfeitamente e escolheu um caminho superior. Eles pensaram que tinham o seu mapa, que conheciam seus pontos fracos, mas esqueceram que o você de hoje opera em um nível de consciência que o você de ontem nem sequer sonhava. Sua recusa em aceitar a oferta manipulada não foi apenas sobre evitar uma pessoa inadequada. Foi um comunicado universal. As regras do jogo mudaram. Seu valor não está à venda ou sujeito à aprovação externa. E essa clareza foi a sua defesa mais poderosa. Ao blindar o seu destino,
Você protegeu mais do que apenas o seu coração. Você isolou sua reputação, sua carreira e, acima de tudo, sua paz de espírito de uma contaminação tóxica que desvia vidas inteiras. Sua intuição agiu como um alarme de incêndio espiritual, ativada por uma sabedoria que não depende de fatos lógicos, mas sim da pureza da alma. O caos que irrompeu entre eles após a sua saída não foi um acidente. Foi a força da sua verdade, expondo a fragilidade de suas mentiras. Você não precisou lutar para vencer, bastou ser autêntico. Você está percebendo que sua dignidade e seus altos padrões não são barreiras, mas sim ímãs poderosos para tudo o que é genuíno e transformador? Sua história prova que sua alma tinha informações sobre o futuro que sua mente consciente ainda não possuía. A grande questão que se impõe agora é: se o universo usou o caos dos outros para revelar a força inabalável da sua identidade, o que exatamente ele planejou para você agora que sua verdadeira frequência está vibrando sem interferência? Dizem que o mês planejado para sua queda foi o momento de sua maior ascensão. Isso aconteceu porque, enquanto eles tentavam decifrar um mapa antigo seu, você já tinha evoluído para uma nova versão. Você não só evitou a armadilha perfeitamente montada, como o fez com uma clareza que chocou a todos. Sua dignidade inabalável e sua recusa em aceitar migalhas de oportunidade foram o escudo que desintegrou o plano deles. Você simplesmente se recusou a participar do drama, e essa recusa foi o ato de poder mais explosivo de todos. O tumulto que irrompeu nos bastidores não era sobre o que você fez, mas sim sobre o seu valor inegável. Quando você honrou sua verdade interior e rejeitou a farsa, forçou a mão deles. O resultado? O plano explodiu na própria face do Criador. Enquanto eles brigavam e se desmascaravam, você estava em paz, atraindo conexões autênticas e oportunidades que reconhecem a sua soberania. Você provou que não se joga xadrez com quem está operando em uma dimensão de consciência totalmente diferente. O que você vivenciou é a prova de que sua bússola interna não é apenas um guia, é uma arma de precisão que destrói a manipulação antes mesmo que ela te toque. Você se tornou um disruptor de sistemas. Se a sua verdade tem o poder de derrubar estruturas inteiras de falsidade apenas pela sua presença, imagine o que acontece quando você decide, intencionalmente, focar essa energia. O mundo conhece o poder da reação, mas você está prestes a descobrir a força avassaladora da sua criação consciente, o que faremos ao entender como o universo registra cada recusa sua como um decreto de abundância maior. Você precisa entender uma coisa simples, mas poderosa. Você não precisa lutar contra a manipulação. Sua presença, quando autêntica, é a arma mais potente. Você é como uma luz forte em um quarto escuro. As sombras, os esquemas e as fofocas não precisam ser combatidas, elas simplesmente somem. Eles tentaram te enquadrar em velhos roteiros, mas seu crescimento interior transformou você em uma pessoa que eles não conseguem mais prever. Você não é um peão no jogo deles. Você é o tabuleiro inteiro. Seu instinto agiu como um alarme espiritual, protegendo-o de armadilhas que fariam outros cair. É por isso que o seu não tem um peso de montanha. Sua recusa em negociar seus valores não é teimosia, é discernimento de mestre. O universo está anotando sua integridade. Cada vez que você honra sua verdade, você atrai conexões e oportunidades que vibram na sua frequência real, e não na frequência distorcida que os manipuladores projetaram. O caos explodiu ao seu redor, mas você permaneceu no centro, intocável, porque percebeu que a armadilha deles não servia para a nova versão poderosa de você. Essa soberania inegável leva a uma pergunta fundamental. Se sua simples existência em alinhamento é o suficiente para desmantelar planos complexos,
o que acontece quando você decide intencionalmente usar essa força para construir o seu próprio futuro. A intuição que o salvou não é mágica aleatória, é uma linguagem. E a verdade que está prestes a ser revelada é que há códigos universais que governam como a realidade responde ao seu comando. Você está prestes a descobrir como traduzir a voz silenciosa da sua alma em resultados materiais explosivos, transformando a proteção em criação. Você viu a armadilha armada, mas não com seus olhos. Foi seu alarme espiritual que disparou no momento certo, dando o comando claro: pare e afaste-se. Sua alma não pediu uma segunda opinião ou ligou para perguntar se a oportunidade parecia boa para os outros. Ela simplesmente falou a verdade sobre a vibração daquele momento. Foi essa obediência instantânea e sem questionamento à sua verdade interior que desmantelou o plano sofisticado que fizeram para você. Você não precisou lutar ou debater, apenas honrou o seu não interno, e isso foi a arma mais poderosa. Entenda que seus padrões não são barreiras rígidas, são filtros de alta potência. Sua recusa em aceitar menos do que você merece, que eles viam como arrogância, foi na verdade sua maior proteção. Ao manter sua dignidade sob ataque, você ativou um campo magnético que repeliu o que era falso e começou a atrair o que ressoa com sua frequência real. Você não está fugindo da realidade. Você está operando em um nível de consciência que eles nem sequer conseguem mapear. O preço de ser você é a clareza total. O que aconteceu na sala deles não foi sobre você. Foi a colisão entre a manipulação inteligente e a sabedoria genuína. Você foi o catalisador que forçou a verdade a emergir. Se o seu simples ato de honrar a si mesmo já foi suficiente para implodir anos de planejamento e mentiras, imagine o que a sua próxima escolha, feita com essa mesma soberania, irá construir. Você já entendeu que o mapa do tesouro está dentro de você. Mas você sabe qual é o preço real que o universo cobra pela manifestação dessa clareza? Eles montaram um tabuleiro de xadrez sofisticado, mas você nem precisou tocar nas peças para vencer. Sua vitória não veio de lutar contra as fofocas ou as armadilhas sociais. Ela veio de uma recusa silenciosa. Enquanto tentavam mapear sua queda, você estava elevando sua frequência a um ponto onde a manipulação deles simplesmente não conseguia chegar. O seu discernimento agiu como um escudo invisível. Você não gastou energia defendendo sua reputação, porque sua verdade interior fez o trabalho pesado por você. Pense na armadilha elaborada que criaram para você. O relacionamento falso, a oportunidade vazia, tudo feito para te prender na narrativa deles. A arrogância era pensar que você ainda era a pessoa que eles estudaram de longe. Mas, ao olhar para o brilho da isca, você viu a sujeira energética por baixo. Sua resposta não foi um confronto, mas um não, intuitivo e final. Essa decisão simples enviou ondas de choque, implodindo o esquema inteiro ao redor deles. Sua autenticidade é a força mais destrutiva contra o engano. O que você ganhou, além da paz, foi a prova irrefutável de que seu instinto não é apenas uma sugestão, é uma ordem divina. Você não é um jogador no jogo deles. Você é o campo de força que redefine as regras da realidade. O silêncio que sobrou após a explosão revelou um segredo fundamental sobre a estrutura do seu poder, que nunca poderia ter sido visto durante o barulho. Quem é a próxima peça que a soberania vai movimentar? A sua vitória foi selada no momento em que o palco da manipulação desabou. Você não precisou lutar, apenas manter a sua verdade, e por isso eu declaro: toda a estrutura que tentaram construir para te prender virou cinzas, e agora você está entrando na sua era de glória. Você está blindado, porque sua intuição é a sua maior arma e ela te levou à vitória completa.